Me mostre o resultado do jogo do PSG. Pesquisando o resultado do jogo do PSG. Então deu pra ver aqui que ele fez uma pesquisa, ele abriu o Google e ele fez uma pesquisa do que eu pedi, por exemplo. Toque Californication de Red Hot Chili Peppers. A gente pediu pra ele tocar. Californication, né? Deixa eu pausar aqui. Pause a música. Pessoal, esse vídeo aqui vai ser uma demonstração do assistente virtual que eu desenvolvi com Python. Eu chamei ele de Marvin. E para quem veio aí do GitHub, que inclusive o link está aqui na descrição do vídeo, e estava dando uma olhada no código, quer entender como que funciona esse projeto melhor, esse vídeo vai servir para isso. Primeiro eu vou fazer uma demonstração, como eu disse, das funcionalidades que ele consegue executar hoje. E depois eu dou uma breve percorrida pelo código, mostro como que eu fiz para deixar ele o mais dinâmico possível e tal. Só adiantando um pouquinho, né? Por exemplo, isso aqui é o arquivo de comandos, né? E então a gente consegue editar esse arquivo de comandos, que são todos os comandos que ele consegue entender, e adicionar novos, editar os que tem aqui, remover e tudo e tal, deixando com que ele aprenda e tenha uma comunicação muito mais dinâmica, né? Então bora lá, vamos começar dando uma olhada nesse módulo aqui, que é tipo um módulo de abertura. Serve para abrir programas, abrir sites, fazer pesquisas em sites e tal. O bot já está rodando, então para ativar ele e falar algum comando, eu só preciso apertar a tecla de atalho Ctrl Alt M. Vamos fazer um exemplo aqui. Me mostre o resultado do jogo do PSG. Pesquisando o resultado do jogo do PSG. Então deu para ver aqui que ele fez uma pesquisa, ele abriu o Google e ele fez uma pesquisa do que eu pedi, né? Essa ação de fazer uma pesquisa no Google, ela foi ativada pelo comando de voz que eu falei, mas eu posso cadastrar novos comandos de voz para essa mesma ação. Que significa que eu tenho outras formas de fazer a mesma coisa e aí eu posso escolher a que eu quiser, por exemplo. Pesquise por principais linguagens de programação de 2022. Pesquisando principais linguagens de programação de 2022. Então deu para ver aqui que a ação foi a mesma com um comando de voz diferente. Ainda tem mais ações que eu posso executar com esse módulo, mas eu vou adiantar o módulo de alarme para poupar tempo para a gente. O módulo de alarme ele vai funcionar assim: a gente vai pedir para o Marvin lembrar a gente de alguma coisa daqui a uma certa quantidade de tempo. Por exemplo, me lembre de pedir like no vídeo daqui a 1 minuto. Anotado. Então ele anotou, era mais ou menos 17, 22 e 10 segundos, 9 segundos, significa que 17, 23 e 10 segundos ele vai ter que lembrar da gente. Né? O módulo de alarme funciona assim: a gente pede para ele lembrar uma coisa daqui a 1 hora, 2 horas e meia, 20 minutos, 10 segundos, etc. Continuando agora também no módulo de abertura que a gente estava olhando, ele não só faz ações de pesquisa no Google, né? A gente pode cadastrar outros sites para ele abrir e tal, e fazer pesquisa. Por exemplo, o YouTube tem algumas ações. Por exemplo, pesquise por vídeo de linguagem de programação. Pesquisando linguagem de programação. Então deu para ver que agora a pesquisa foi diretamente no YouTube, né? E com o que a gente pediu. Vamos dar uma olhada aqui no tempo. 20 segundos eu acho que é para ele tocar, né? Então, enquanto a gente espera... Deixa eu ver aqui. Não, era 9 segundos. Está na hora de lembrar de pedir like no vídeo. Então, eu tinha confundido, pensei que era 20 segundos, mas era 9 segundos, eu lembrei, era isso mesmo. 9, 10 segundos era para ele estar tocando. Então, passou 1 minuto e ele realmente tocou e lembrou a gente o que a gente tinha pedido para lembrar. Ainda nesse módulo de abertura que a gente estava olhando, a gente consegue abrir também programas que estão localmente no nosso computador, né? Então aqui eu tenho alguns exemplos do League of Legends, que é um jogo que eu tenho no meu computador. E aí facilmente eu conseguiria cadastrar outros programas, né? O Photoshop, o Paint, eu só teria que adicionar um novo comando de voz e atrelar a ação de abrir aquele programa. Então vamos só exemplificar aqui o do LoL, né? Abra o LoL. Abrindo. Então ele já mandou a ação de abrir o LoL, não sei se vai demorar, isso aí vai depender mais do meu notebook mesmo, mas já está abrindo aqui. Basicamente é isso. Sobra então um módulo de música, que obviamente vai ser para tocar música, né? Então vamos começar já com um exemplo. Acho que eu vou pedir Californication, por exemplo. Toque Californication de Red Hot Chili Peppers. Procurando por Californication de Red Hot Chili Peppers. Então, basicamente esse módulo ele vai servir da seguinte forma: a gente vai pedir uma música
E aí ele vai pesquisar no YouTube a música que a gente pediu pra ele tocar. Californication, né? Deixa eu pausar aqui. Pause a música. Então ele vai basicamente pegar a música que a gente pediu, botar no YouTube, e aí ele vai pegar essa música do YouTube e tocar em um player invisível, né? Como vocês podem ver, não abriu nenhum player aqui. E aí, por isso, a gente precisa controlar a música pelos comandos de voz. Tipo, pausar, fechar, tirar a música. Pode pedir para tocar outra música e ele vai trocar e etc. Certo. Agora vamos iniciar um pouco da explicação de como que funciona o Marvin, né? Antes mesmo de eu começar a trabalhar nesse projeto, eu percebi que tinha muitos tutoriais no YouTube que ensinavam como fazer um assistente virtual com Python. E aí eu dei uma olhada em alguns e eu vi que a maioria ainda segue o mesmo sistema, né? São tutoriais mais iniciantes, mais básicos, e eles seguem mais ou menos a mesma ideia. O que não tem nada de errado, geralmente eles resolvem o problema que eles pretendem resolver, que faz sentido para o tutorial, mas para esse projeto que eu estava fazendo, eles não iam ser suficientes, a forma como eles estavam solucionando e criando esse assistente virtual. Por quê? Bem, basicamente, os assistentes virtuais vão funcionar da seguinte forma nesses programas. A gente vai ter uma biblioteca que vai ser uma biblioteca de reconhecimento de fala. No caso do Python, a mais famosa seria o Speech Recognition, que é a mais utilizada nesses tutoriais e é a que eu também utilizo. E aí essa biblioteca de reconhecimento de fala vai ter uma função que vai estar ouvindo um áudio, vai ouvir o áudio do microfone, por exemplo, e vai transformar em texto. E aí, basicamente, a gente vai pegar esse texto que foi traduzido do áudio, né, e verificar se esse texto ele é igual ou se tem algum comando dentro desse texto que foi traduzido. Então, basicamente, por exemplo, se o comando abrir o Google está dentro do texto que foi traduzido. Então, significa que ele vai ter que chamar a função para abrir o Google. Se o comando abrir o YouTube está dentro do texto que foi traduzido, do áudio. Então, ele tem que chamar a função para abrir o YouTube. O problema nesse sistema são dois, né? Primeiro que, por exemplo, aí agora a gente pensa em adicionar um comando abrir o Facebook. A gente vai ter que criar uma função para abrir o Facebook. E aí, quando a gente começa a pensar em um projeto maior, que era a ideia aqui com o Maven, a gente tem que pensar em reutilizar código, né? Então, em vez de criar funções para toda vez que a gente estiver pensando em abrir um novo site, a gente criar uma função única, tipo abrir o site que recebe como parâmetro um link, e aí ela serve para abrir o Facebook, o YouTube, o Google, tanto faz, sabe? Mas isso ainda não soluciona o principal problema, que são os ifs, né? Sempre que a gente pensar em adicionar um novo programa, a gente vai ter que adicionar um novo comando, a gente vai ter que adicionar um novo if, uma nova verificação. Se agora a gente quer fazer uma verificação para um comando de abrir o Instagram, por exemplo, a gente vai ter que adicionar um novo if que verifica se o comando abrir o Instagram está lá. E às vezes a gente não quer nem criar um novo comando, às vezes a gente quer apenas adicionar um novo comando de voz atrelado à mesma ação. Sei lá, às vezes você vai falar, por exemplo, pesquise por vídeos e o reconhecimento de fala entende pesquise por vídeo. Vídeos e vídeo já é diferente, então ele já não ia bater com o comando, já não ia fazer a função que você quer. Então você vai ter que adicionar um novo if para essa variação. Ou simplesmente você quer uma nova forma totalmente diferente de executar a mesma ação. Pesquise por, busque por, você quer que ambas sejam atreladas à ação de buscar no Google. Foi assim que eu tive a ideia de fazer o sistema do Marvin ser em um arquivo. Então ele não tem código, no código dele não tem nenhum comando de voz. Tudo ele lê no arquivo e a gente consegue editar aquele arquivo de forma muito mais dinâmica. Ok, então vamos dar uma olhada agora no código. Já adianto que está bem bagunçado, meio que gambiarroso também. Deveria dar uma refatourada, mas é o jeito, né, por enquanto. Enfim, esse é o arquivo main, que é o arquivo principal. Nele a gente tem aqui embaixo um loop infinito que vai ficar verificando se a tecla de atalho Ctrl+T é pressionada. Se isso ocorrer, ele vai chamar o módulo Marvin, o método listen que vai ouvir para algum comando. A gente já dá uma olhada. Aqui em cima é a versão antiga, em vez da gente utilizar esse loop aqui que verifica se a tecla de atalho é pressionada, a gente ficava ouvindo um áudio, ouvindo o microfone. Se Marvin fosse falado, ele ativava. Só que esse método aí ele tem alguns problemas que depois eu falo, por isso que eu não estou utilizando ele, porque aqui está comentado, a gente está utilizando essa versão que é pelo atalho para ativar. Então, no Marvin, a gente começa aqui pelo método listen, que vai ser chamado lá quando ele for ativado, e aí ele toca simplesmente aqui aquele sonzinho de pip para avisar que vai ouvir algum comando. E aí, utilizando o microfone como entrada, ele vai ouvir um áudio de 5 segundos do que a gente falar,
e ele vai tentar transformar esse áudio em texto, utilizando aqui a biblioteca de reconhecimento de voz, a do Google, né? E aí isso pode levar a duas exceções. Primeiro, ele pode não entender, sei lá, muito barulho, só ouviu barulho, não entendi o texto, não entendeu. Aí ele vai utilizar esse método aqui, speak, que vai estar utilizando outra biblioteca de text to speech, né? Texto para fala, e que vai dizer que, desculpe, não entendi, né? E o outro erro seria caso não tenha conexão com a internet, caso a internet tenha falhado, como a biblioteca do Google ela, de reconhecimento só funciona com a internet, esse é um erro que pode acontecer. No caso dele ter conseguido, de fato, traduzir o áudio para texto, ele vai chamar aqui essa função check commands, passando o voice data, que é o texto do comando que a gente falou, e aqui, nesse check commands, a gente vai ter recebendo esse comando que a gente falou em texto, e vai ter esse for aqui, esses vários for loops aninhados que podem parecer estranho, mas é porque ele vai estar percorrendo aqui o voice commands, que é um arquivo que a gente já inicializou ali em cima, que lê aquele arquivo JSON que a gente tem. E o arquivo JSON, ele é traduzido, ele é lido no Python como um dicionário. Então a gente vai ter que percorrer tanto as chaves quanto os valores, e pode ver também que o próprio arquivo ele tem alguns arrays, né? Então a gente vai ter aqui um array de módulos, que é o abrir, música e alarme, ele vai ter que percorrer cada um desses módulos. Para cada módulo ele vai ter que percorrer cada comando, pegando tanto a chave, que seria aqui o comando de voz, quanto a ação, que seria aqui o valor, né? Chave e valor. Por isso que é aquele for loop enorme, que pode até assustar. Mas aqui, basicamente, dentro desse for loop mais interno, a gente vai estar percorrendo tanto o comando de voz lá da minha lista de comandos quanto a ação, que seria o valor, né? O valor e o comando de voz. A ação e o comando de voz. Aí a gente vai estar fazendo primeiro aqui uma verificação se tem um hashtag, isso aqui é para o módulo de alarme, depois eu falo. E se não, ele vai verificar se pelo menos tem um asterisco. Esse asterisco significa que tem um argumento, né? Alguns comandos, como vocês podem ver, são autossuficientes. Por exemplo, abre o LOL. Aqui é um comando que não tem asterisco, ele é autossuficiente, ele vai abrir o LOL, simplesmente isso. Mas esses comandos que têm asterisco é porque eles precisam de algum argumento para funcionar. Pesquise por vídeos de asterisco. O que é que a gente vai pesquisar? Qual vídeo ele vai pesquisar? É o argumento que ele vai ter que extrair do comando de voz que ele está recebendo aqui no texto, né? Então, por isso que ele chama essa função extract argument, que é basicamente mexer com strings para a gente separar o argumento. Se ele tiver um argumento, ou se ele não tiver um argumento, caso seja aqui uma string vazia, de toda forma ele vai passar aqui nesse check command matching, ele vai ter que verificar se o que a gente falou, o comando de texto que a gente falou aqui, bate com os comandos de voz que a gente está percorrendo no loop, né? Se o que a gente pediu bate com algum comando de voz que a gente está lendo um por um aqui. Né? Basicamente, também, esse check command matching é verificar strings. Se ele encontrou uma ação, ou seja, se de fato a gente encontrou um comando que bateu com o que a gente pediu, com o que a gente falou, então a gente vai rodar aqui o run commands passando o command section, que seria qualquer um módulo, né? Abrir, música, alarme e tal. O command action, que seria o valor, né? A ação, seria os valor, né? O argumento e o when, que esse when, a hora, já é para o módulo de alarme. Depois eu explico melhor essa parte. Então, aqui nesse Run Commands, a gente vai verificar qual que é o módulo, se é o de abrir, se é o de música, se é o de alarme, e vai chamar eles, né? Então, dando uma olhada agora, primeiramente, no módulo de Open Module, a gente vai ter aqui a chamada de função pass_command, passando o nosso command action e o argumento. E aí, no nosso pass_command, a gente vai verificar se o command action, as primeiras 3 letras do command action é web, né? Que seria o caso de quando a gente tem uma ação de abrir um site, né? E aí, se for o caso, a gente vai... Opa, nesse aqui. Se for o caso, a gente vai chamar o método aqui openLink, passando o link, que é a partir da quarta letra, ou quinta, na verdade, da ação, né? Então, só envia o link. Aqui no caso YouTube e aqui no caso Google, por exemplo. E aí no OpenLink a gente vai estar utilizando o módulo Web Browser para poder abrir naquele link. E aí se tiver um argumento, né, se esse argumento aqui de fato for algo que a gente pediu, que seria no caso das ações
de pesquise por, pesquisar no YouTube e tal. Aí ele vai passar aqui nesse search para esse parâmetro que é aqui, né? Geralmente os sites, quando a gente faz uma pesquisa, por exemplo, Google aqui, deixa eu fazer uma pesquisa aqui, Python. A gente vê que ele pega o link e ele adiciona aqui no /search e um parâmetro que o nosso Python, o argumento que a gente botou aqui, né? Então se eu copiar só isso aqui, a gente pode ver que o resultado vai ser o mesmo, né? E a maioria dos sites seguem esse padrão, o YouTube também segue esse padrão. Infelizmente não são todos, seria até uma ideia colocar essa parte aqui de qual argumento, no caso do Google e do YouTube é o que, né? Qual argumento colocar de forma opcional, meio que a gente conseguisse declarar aqui no módulo de comandos. Para os sites que utilizam outra URL para quando tem uma pesquisa, também funcionarem, né? Pesquisas internas. Mas, enfim, seria uma ideia apenas. Já se for o caso aqui do comando cdpath, significa que a gente quer abrir um programa interno. Então, a gente que recebeu aqui o local de onde está o executável do programa, a gente vai passar ele para a função OpenProgram, e aí a gente utiliza aqui esse método para poder abrir o comando. E já se for do tipo de Command Action Commands, é quando a gente tem aqui essas ações que seriam para recarregar esse arquivo de comandos aqui, que tinha sido lido lá no Marvin, né? E aí ele chama o próprio Reload Commands, que vai chamar lá o marvin.readCommandsFile para ele reler aqui em cima, tá vendo? O Read Commands File, reler esse arquivo, então ele vai atualizar qualquer comando que a gente tenha adicionado aqui. Ok, agora vamos continuar aqui no módulo de alarme, né? Dá pra ver aqui que ele tem outro, além do argumento ele tem um when, né, que seria daqui a quanto tempo que ele vai ter que tocar, né? Então aqui nesse for loop que a gente estava percorrendo todos os comandos que a gente tem, pode ver que nos comandos de alarme, nos comandos de voz de alarme, a gente tem além de um asterisco, que seria um argumento, né, me lembro de sei lá, desligar o fogo, é o argumento que a gente vai definir, isso aqui é dinâmico, ele também tem que pegar o tempo, né, daqui a 20 segundos, daqui a 1h30, etc. Então ali nesse caso a gente esteja olhando aqui um comando de voz lá do nosso arquivo de comandos que tem isso aqui, significa que a gente tem que pegar do argumento da gente, ou seja, do texto que a gente está falando, né, o que a gente falou foi transformado em texto, a gente vai ter que pegar tanto um argumento, extrair tanto um argumento lá de dentro, quanto o tempo, o indicador. Né? Então por isso que ele não vai utilizar esse extract argument que a gente está utilizando para essa ocasião daqui. Vai ser um método um pouco mais complicado que a gente está olhando agora. Dá para ver que ele é maior, né? É porque ele vai ter que pegar tanto o argumento, que é uma coisa dinâmica, né? Dentro do texto todo que a gente falou, do comando, como o tempo, né? 20 segundos, daqui a 2 horas, enfim. Então, tratamento de string um pouco mais complicado. Mas, enfim, quando ele, de fato, aqui no Found Action, seria depois da verificação que a gente já viu, né? Que realmente bate o comando de voz que a gente está olhando agora no loop com o comando de texto, com o texto que a gente pediu, então ele vai rodar o comando. Então aqui, quando ele roda o comando, ele passa para o módulo de alarme, tanto a ação, quanto o argumento, quanto o tempo. E aí vamos dar uma olhada no módulo de alarme. No módulo de alarme, a gente vai ser chamado lá pelo Marvin esse método aqui, que é o pass_command, vai receber o argumento, o when, o command action. E aí, né, obviamente, se o when for vazio, porque algum erro, algum problema aí, quando ele tentou traduzir o áudio para texto, sei lá, se for vazio, a gente não vai saber daqui a quanto tempo que é para tocar o alarme, então, obviamente, retorna. Aí, isso aqui é uma verificação se o tipo do comando for in. Isso aqui era uma ideia que eu tinha antes, dá para ver que todos eles aqui são do tipo in, que era, por exemplo, a gente tem aqui, me lembre de alguma coisa daqui a 20 segundos. Então, ele vai me lembrar in 20 seconds, né? E aí, eu queria fazer outra versão que seria me lembre às 2 horas. É totalmente diferente a forma de tratar, né? Me lembrar daqui a 2 horas é diferente de me lembrar às 2 horas, às 3 horas. A gente não sabe qual é a diferença de tempo, vai ter que se basear na hora atual, né? Então seria outro type, seria o type at. Mas a ideia eu não levei para frente, eu deixei esse projeto de lado, vou explicar inclusive até no final, então não concluí. Mas aqui ainda ficou a verificação. E aí a gente vai ter o nosso when, que é daqui a 20 segundos, daqui a 30 segundos, daqui a 1 hora, a gente vai transformar isso em texto, mas aí é que tá o problema, a gente tem que transformar esse texto, que vai ser aí, vai vir de diversas formas, em segundos, né, para a gente poder trabalhar e de fato definir um alarme.
E aí, essa função text to seconds, ela é bastante complicada, porque ela tem que lidar não só com um método como esse texto vai vir, né? Por exemplo, às vezes, quando a gente falava, ele transformava tudo em formato de hora, né? Por exemplo, quando eu dizia daqui a 2 horas e meia, aí a biblioteca que transforma o áudio para texto transformava o 2 horas e meia assim, 2 horas e meia. Então, para transformar isso em segundo vai ser de um método. Mas às vezes ele transformava parcialmente, tanto em o texto quanto em número. Então ele fazia tipo assim, 2 horas e meia, por exemplo. E aí, para eu conseguir extrair os segundos desse tipo aqui, já é uma parada diferente. E às vezes ele traduzia tudo em formato de texto. Então, 2 horas e meia. E aí, enfim, deu bastante trabalho, mas eu consigo, então, transformar o texto, independente da forma como ele foi traduzido para... O áudio foi traduzido para texto, em segundos. E aí, com os segundos já, eu consigo chamar a função setAlarmIn, passando os seconds e o argument. E aí, aqui a gente vai fazer uma thread. Por que a gente precisa de uma thread? Né? A gente vai fazer com que aqui em cima, que é a classe que a gente tem, que vai ser o alarme, ele vai ter um contador que vai começar na quantidade de segundos que a gente tem e vai decrementar até chegar em zero. Né? E a gente sempre espera 1 segundo. Significa que se eu passei 20 segundos, ele vai esperar 20 segundos e decrementar 20, 19, 18 e sempre esperando 1 segundo. Então, 20 segundos vão se passar até ele, de fato, lembrar a gente o que ele precisa lembrar. Só que é que tá, a gente precisa rodar isso em uma thread, ou seja, em uma execução paralela à execução principal do programa, porque senão o meu programa vai parar, ele não vai conseguir mais ouvir outros comandos, porque ele vai estar preso nessa thread, nessa execução de ficar esperando 1 segundo, até da hora de lembrar o que ele foi pedido para lembrar. Então, basicamente é isso. O módulo de alarme, ele é um pouco mais complicado de fato, mas resumindo é isso. Beleza, sobrou então o módulo de música, certo? Da mesma forma de antes, aqui ele vai extrair de um argumento se tiver aqui um argumento, né? Dá pra ver que alguns dos comandos de música tem argumentos, né? Nos comandos para tocar, a gente tem argumentos para tocar a música. Qual que é a música a gente tem que saber, né? E aí, aqui, se tiver um argumento, enfim, ele vai extrair o argumento. E aqui é a mesma ideia que a gente já tinha visto antes, né? Se ele vai de fato ver se o comando que a gente falou está batendo com o comando que a gente está vendo aqui, percorrendo todos os comandos. Porque se ele encontrou o comando, se a gente realmente tiver falado um comando que a gente tinha cadastrado, aí ele vai rodar o comando passando o command section, que é o módulo, no caso aqui o de música, command action, o argumento, e esse when a gente vai passar como vazio, no caso de ter sido um comando de música, porque não tem data, né? É utilizado apenas no módulo de alarme. Mas enfim, chegando aqui, a gente vai cair dentro desse if, né? A gente está analisando a opção do caso seja um comando de música. E aí a gente vai passar tanto o command action como o argument, se tiver. E aí o parse command, ele vai receber, isso aqui já é o módulo de música, ele vai primeiro verificar se o command action for do tipo tocar, né? A gente pode ver que as ações de tocar é quando a gente quer tocar uma música ou quando a gente quer despausar uma música, certo? E é por isso que a gente precisa verificar. Se for o command action de tocar, a gente vai ver se o nosso player, que eu já vou mostrar como que funciona, está tocando. Se ele está tocando, a gente vai ver se o argumento é vazio. Por quê? Se não tiver nenhum argumento, é porque a gente falou para ele despausar, né? Pode ver que as ações de despausar são ações de tocar e eles não vão receber nenhum argumento, né? Eles simplesmente estão tentando despausar, não tem um argumento. E aí ele vai despausar o nosso music player. Mas também se o argumento for a música, caso eu tenha dito assim, toque a música e ele estava pausado, que é o caso que a gente está analisando aqui, né? Caso o nosso music player estiver tocando, significa que ele quer despausar a música, né? Toque a música estava pausada, ele está despausando. Caso aqui eu esteja falando para ele tocar uma música, mas ele já está tocando uma música e não é nenhum desses casos que a gente falou aqui em cima, significa que ele quer parar a música atual e substituir por outra. Então ele vai chamar um método para parar a música e ele vai chamar um método para tocar a música, que eu já mostro como que funciona para tocar uma música. Caso ele não esteja tocando uma música, ele simplesmente vai ver se eu falei para ele tocar a música. Quando eu falo para ele tocar a música e não tinha nenhuma música tocando antes, eu não estou despausando, eu simplesmente estou dizendo para ele tocar uma música e eu não estou especificando qual a música. Aí eu simplesmente coloquei aqui para ele tocar System of a Down, só um padrão default,
Ou se eu tiver passado um argumento que não seja esse, aí eu vou tocar a música passando um argumento que ele falou, né? Toque Californication, toque samba, toque qualquer coisa. E aqui são as verificações caso sejam o Music Player já esteja tocando e o Command Action for pausar ou fechar, né? A gente vai pausar e fechar a música. Vamos ver como que funciona aqui o método de Play Music, que vai de fato tocar a música. Ele vai receber o Music Name, né, que era o argumento, e aí ele vai primeiro pegar o link da música no YouTube. Então ele vai dizer, aqui o Marvin vai chamar aquele método do Marvin que vai falar, né, ele vai dizer procurando por e a música. E aqui ele vai fazer algumas extrações da internet para poder retirar o clipe do YouTube, o primeiro clipe do YouTube do resultado da busca da música que a gente passou. E aí com o YouTube, o clipe do YouTube em mãos, a gente vai utilizar outra biblioteca que é o PyTube para a gente pegar a URL meio que de download dessa música. E aí a gente conseguiria inclusive baixar aqui, tá até comentado, se a gente quisesse essa música, o arquivo MP3 e guardar aqui, mas a gente não quer baixar, a gente quer que ele toque apenas, né? E aí a gente vai startar uma thread, da mesma forma como no método de alarme, a gente não quer que o nosso assistente virtual fique preso nessa função de tocar música. A gente quer que isso ocorra em uma thread paralela e enquanto isso a gente consiga fazer outros comandos, né? E aí ele vai executar uma thread que vai chamar o nosso Music Player e vai tocar uma música passando como argumento o nosso Music URL, que é a URL da música que ele vai tocar. O nosso Music Player, ele é essa classe aqui, que vai estar utilizando a biblioteca VLC. Né? Deu para ver na demonstração que a gente não utiliza um player de música, um player de vídeo, um player de áudio, que de fato aparece. Né? Esse player de áudio que a gente utiliza é utilizando a biblioteca do VLC, mas é um player de áudio invisível. E aí ele vai primeiro setar a mídia que a gente tem com a música Music URL, vai iniciar o nosso player e vai começar a tocar. E aqui são as verificações enquanto ele está tocando, caso a gente tenha mandado algum comando para ele pausar, né? A gente tem aqui os stop player, para pausar aqui também a variável. E aí essas verificações são feitas aqui dentro desse loop, para a gente poder controlar o nosso player por comando de voz. Então, pessoal, para finalizar aqui, eu vou simplesmente falar um pouco de como que surgiu essa ideia e mostrar um pouco sobre o futuro do projeto. Eu tinha utilizado a Cortana aqui no Windows e comparado principalmente com as outras assistentes virtuais que a gente tem aí, o OK Google, Alexa, Siri e tal, a Cortana acho que é a mais limitada que tem, essas mais famosas. Eu tinha testado alguns comandos, eu vi que ela tinha poucos comandos e muitos deles apenas funcionavam se a gente falasse exatamente conforme tinha sido descrito como que o comando ia funcionar, entende? Então qualquer variação que a gente fizesse, ela pesquisava no Bing e não era o que a gente queria, sabe? Então, a partir daí eu tive a ideia de fazer então o meu próprio assistente virtual, que eu já tinha visto que dá para fazer com Python, em alguns exemplos mais básicos, em tutoriais que eu vi no YouTube. Mas aí eu queria fazer o meu mais dinâmico possível, que se eu quisesse, sei lá, adicionar uma nova variação de comando para a mesma ação, que ele já consegue executar, eu conseguiria, por exemplo. E coisa que eu não consigo, por exemplo, adicionar na Cortana, né? Então, fazer o meu próprio assistente virtual foi a ideia que eu pensei em fazer. E aí eu estava bem hypado, comecei a adicionar os módulos e tal, o módulo de música, inclusive, eu acho que eu vou utilizar até hoje. Eu acho que é muito útil para ficar pedindo música e tal. Mas depois eu fui, sei lá, mexendo no celular, dar uma olhada no assistente virtual do OK Google, que já vem. E eu vi o quão evoluído eles estão, né? Realmente o assistente virtual do Google eu achei muito, muito massa. Dá pra fazer muita coisa que até eu mesmo eu não sabia antes. E ele funciona muito bem. E aí eu meio que tipo, putz, eu não acho que eu vou ficar mexendo muito nesse projeto não. Eu pensei, é muito comum às vezes você tá programando, tem uma ideia, começa a fazer hypado, pensando que tá fazendo, sei lá, um novo Facebook, nova inovação. E quando vai ver depois já tem coisas ou tecnologias que são muito melhores, que estão aí há mais tempo, que fazem o que você estava pensando em fazer e ainda mais. E aí eu vi que o projeto é bacana, serve de aprendizado, mas eu não quero mais continuar adicionando novas funcionalidades. Então, de toda forma, o projeto é open source, o link está aí no GitHub. O link do GitHub está aqui na descrição, como eu disse. Então, se alguém se interessou e quer adicionar e quer mexer e tal, sinta-se à vontade, é só fazer o pull request. Que é isso. Então é isso. Eu espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa para alguma pessoa. E valeu!